Olá, pessoal. Aqui quem fala é Vinícius Fernandes e, junto com Fernanda de Oliveira e Maicon Santiago, somos discentes da disciplina de Idade Média Oriental Rota da Seda, turma 2020.2. Este é mais um podcast do canal História Medieval UFSC. E hoje falaremos sobre o capítulo As Maravilhas do Oriente em Marco Polo e em Bimbatuta, de autoria de Paulo Ireneu Sicheleiro, Caio Luciano Balbinot e Caroline Aco Baseggio. Texto este presente no livro Os Viajantes Medievais da Rota da Seda, do historiador José Rivair Macedo. Antes de começar nossa conversa, vamos apresentar rapidamente os autores e a autora do capítulo. Paulo Sicheleiro e Caroline Baseggio são formados em História entre 2005 e 2009 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enquanto Caio Balbinot, também formado em História pela UFRGS, é ex-professor da Educação Básica e formado em Direito em 2018. Bom, para iniciar nosso podcast, vale lembrar que nossa história, desde a antiguidade, veio se organizando por meio de uma vasta rede de contatos e interações humanas, de cunho comercial, cultural, religioso e tecnológico, sendo representado pelas famosas Rotas da Seda. Mas mesmo nesse contexto de pré-globalização, as informações incompletas ocorridas pelas distâncias espaciais e culturais abriam espaço para a criatividade e a imaginação sobre o outro. Dentro desse contexto, traremos alguns relatos de dois importantes e diferentes viajantes, Marco Polo e Ibn Batuta, responsáveis em muitos momentos por preencher suas viagens com elementos maravilhosos, mágicos, assustadores, selvagens, assim incrementando suas próprias narrativas. Fernanda, você poderia apresentar um pouco para nós sobre essa figura que foi Marco Polo? Bom, Vinícius, Marco Polo nasceu em 1254, na segunda metade do século XIII em Veneza. Aquele homem era um mercador e embaixador cristão, mas ficou mais conhecido pelas suas explorações quando foi em direção à China para estabelecer uma embaixada a serviço do mongol Kublai Khan. Nos 20 anos que ficou na região, buscou recolher informações sobre os territórios ao qual passava, assim acumulando um vasto conhecimento sobre esses povos. Ao retornar em 1295, poderia aproveitar para tirar umas férias, mas acabou se envolvendo em um conflito entre venezianos e genoveses, no qual saiu preso, e é a partir dessa estadia que ele resolve escrever o Livro das Maravilhas, contando suas aventuras com perspectiva crítica, mas também carregando traços naturais de um homem de seu tempo. Muito obrigado, Fernanda. Michael, você pode apresentar para a gente sobre o Ibn Batuta? Ô nego, esse homem é um querido, né? Ibn Batuta nasceu na região do Tanger, em 1304, sendo um estudioso e explorador muito importante para nós, já que ele nos oferece uma riqueza de detalhes sobre o norte da África e parte do Oriente Médio, quando fez sua peregrinação a Meca lá em meados de 1325. Vale a pena lembrar que Ibn Batuta tinha se convertido ao Islã, mas ele não era conhecido como um pregador ou como um embaixador, mesmo que ele tenha prestado serviço aos sultões indianos, mas sim como um desbravador que teve acesso a diversas informações e conhecimentos estrangeiros. E como um bom adepto da tradição literária muçulmana, tinha prazer em descrever de maneira fiel os dados obtidos e suas diversas maravilhas. Ótimo, Michael. Percebi que vocês dois citaram a palavra maravilha, mas seria interessante discutir o significado dessa palavra para a nossa discussão. A palavra deriva do latim mirabilia ou mirabilis, significando aquele momento em que você se admira ou se surpreende, que desperta interesse, atenção ou apreensão em relação a alguma coisa. Para nosso caso aqui, a ideia de maravilha diz respeito apenas a fenômenos irreais, ou que a ciência ainda não comprovou. Exatamente, Vinícius. Acho válido também a gente apontar aqui as causas que levam as pessoas a se maravilhar. O primeiro é o fator da estranheza, que ocorre quando existe um contato inicial entre povos e culturas de regiões diferentes,
ocorrendo principalmente quando a fonte de informação é algo parcialmente visto ou apenas projetado na imaginação, que em muitos casos os escritores ou escritoras desenvolviam esses textos antigos sem nem ter pisado na região, baseando-se apenas por visões pré-estabelecidas. Um exemplo que os autores utilizam são os escritos da fé cristã, que por muitas vezes se baseavam na cultura popular e nas heranças pagãs para delimitar e diferenciar a doutrina cristã, ou seja, o espaço do bem e do mal, do santificado e do diabólico, dos valores humanos e dos valores selvagens. A Fernanda citou o fator de estranheza, mas eu gostaria também de apontar para o caso do desconhecimento, quando as especulações imaginativas ocorriam principalmente quando ligadas a lugares distantes e tempos onde as conexões interculturais ainda não eram tão intensas. Os autores até falavam que esse maravilhoso era um sentimento essencial de não apropriação, pessoal extremamente perspectivo, ou seja, era apenas as impressões que esses viajantes tinham, às vezes observadas pelos próprios olhos ou contadas por terceiros. Eles também chamam de racionalização da maravilha, o processo de aumento dos contatos e das trocas entre Oriente e Extremo Oriente, quando essas estranhas e desconhecidas realidades começam a se naturalizar. Muito obrigado pela explicação, Michael. Acho que de uma certa forma, ambas as causas acabam se confundindo quando observamos os relatos de viagem de Polo e Batuta, que estão recheados de maravilhas, aventuras e fantasias como forma de referenciar o outro ou o diferente, tornando uma realidade distinta mais familiar para o público-alvo de nossos viajantes. Como já dito anteriormente, essas maravilhas que vamos citar aqui são irreais, sendo as categorias maravilhosas hibridismo, fauna e flora fantástica e prodígios humanos. Ao tratar sobre hibridismo, que basicamente se refere à junção da forma humana com a forma animal, sendo o mais espantoso e curioso, e também, é claro, o essencialmente imaginário, temos aqui alguns exemplos que já são bem conhecidos por todos nós, como os deuses egípcios Horus e Sebek, ou então esfinges, centauros e o Minotauro. Sobre os cinocéfalos, homens com cabeça de cão, ambos os viajantes relatam com diferenças de detalhe, sendo Polo com menos detalhes e Batuta com mais. Acredita-se que mulheres davam à luz para bebês humanos caninos, que viviam mais que o normal, perambulando nu, escondendo as partes íntimas com bambu e folhagens. Fernanda, você pode explicar para a gente como os autores apontam o entendimento desses dois viajantes para esse caso específico? Bom, sobre o Batuta, ele apresenta considerações morais sobre a reprodução em público dos cinocéfalos e uma aceitação ou tolerância aos castigos físicos em casos de má conduta, como adultério. O mesmo não vê muita estranheza, já que seria comum um viajante da tradição islâmica ter uma maior tolerância quanto aos costumes semelhantes aos dos muçulmanos, como um homem ter muitas mulheres, por exemplo. Já Apolo, apesar de demonstrar a tolerância, tem uma intenção evangelizadora por trás, a fim de converter esses povos à fé cristã. Sobre a fauna e a flora fantástica, ambos os autores trazem exemplos curiosos, que também pertencem a toda uma herança cultural, desde a antiguidade, se destacando a Índia, de Megasthenes e a Pérsia de Ticias de Quinitos. Ambos escrevem um vasto conhecimento da fauna indiana, apontando para grifos, unicórnios, manticoras, entre outros. Vini, você pode falar um pouco para nós sobre os grifos e os unicórnios? É claro, meu senhor. Embora não tenha nenhuma comprovação que ambos os animais existiram na realidade, a gente acaba preferindo acreditar que sim, porque às vezes é mais legal, né? Sobre os grifos, que são conhecidos como seres híbridos e alados, com corpo de leão e cabeça e asas de águia, um pouquinho parecido com o hipogrifo da saga Harry Potter.
Suas características corpóreas e simbologias costumam variar em relação ao tempo e espaço. Polo chega a admitir que suas informações vieram da escuta de outros, como que as asas mediam 30 passos de uma a outra, que eram tão grandes que podiam erguer um elefante no ar para depois se alimentar do cadáver, apontando também para os moradores da ilha de Madeigascar, que não é a ilha de Madagascar, que chamavam tal criatura por Rute, R-U-T-E, que na língua árabe Ruk, R-U-K-H, significaria grifo. Já sobre os unicórnios, Polo também aponta para a origem oriental, vindo de uma vertente do hinduísmo, mas alcançando diferentes significados no Ocidente, sendo conhecidos apenas por ter um chifre e um grilhão na língua para se defender, sendo apenas feio próximo de um rinoceronte. Enquanto isso, Batuta busca apenas descrever o animal para o deleito de seus leitores, sendo vazio de traços maravilhosos. Ah, Vini, o Batuta também menciona as árvores sagradas, que cresciam na frente de uma mesquita e deixavam cair uma folha apenas por ano, tendo a frase: Não há outro Deus senão Alá, e Maomé seu profeta, escrita nela. Uma maneira de reforçar a superioridade da religião islâmica. Exatamente, meninos. Acho que para começar a finalizar, podemos trazer a maravilha dos prodígios humanos, como feitos realizados por homens e mulheres, como no caso da autoincineração. Para Apolo, essa prática era realizada pela própria pessoa, com a viúva se lançando às chamas. Mas Batuta apresenta maiores detalhes, mostrando que não havia obrigação de se lançar ao fogo, que geralmente era feito como sinal de lealdade ao marido. Já sobre os yogis idolatras indianos, o veneziano entende tal grupo como um clero recluso, enquanto Batuta enxerga como uma comunidade de bruxos, que através da ótica muçulmana seriam adeptos do sufismo, corrente mística do Islã que adora a reclusão, meditação e pobreza, aguentando períodos de abstinência e refúgio. Vini, você acha que podemos enxergar as diferentes visões religiosas dos viajantes para compreender esses povos? Bom, Fernanda, ao ler o texto, podemos observar que ambos têm momentos de tolerância e intolerância ao tentar entender a realidade desses indianos. No caso de Ibn Batuta, embora entenda a questão do jejum como característica também presente dentro da religião islâmica, e na questão também da utilização de poderes ocultos, como avançados conhecimentos medicinais, não religiosos, quase que científicos, mas não avessos à fé islâmica, ou seja, se simpatizando com esses prodígios, o mesmo também costuma identificar os não islâmicos como infiéis. E aí possivelmente ocorre por conta de uma não identificação com esses outros povos. Enquanto isso, Marco Polo também demonstra uma certa tolerância aos indianos, mas reinterpreta suas ações para o cunho cristão, com o mesmo também afirmando que o Buda seria um ótimo santo cristão. Ou seja, por mais que ambos sejam conhecidos como grandes aventureiros, eu acho que é necessário humanizar essas duas figuras, pois ambos pertencem às suas culturas e religiões, fazendo parte de todo um contexto histórico de transformações, que necessitavam redefinir as diferentes realidades para si próprios, mas também para seus leitores. Até porque eles descrevem os mundos em que eles passam, não necessariamente como pregadores de suas religiões específicas, mas como uma manobra de traduzir essas diferentes vivências no mundo ocidental e oriental que ainda estava se desacostumando aos fluxos culturais e comerciais. Exatamente, Maicon. E é interessante como desde então essas visões preconcebidas, puramente imaginativas, insistem em permanecer na atualidade. E segundo o historiador Peter Burke, essa ideia de estereótipo nada mais seria do que a ligação de imagens mentais e visuais, que realçam e omitem certos traços desse outro,
ou seja, às vezes supervalorizando ou demonizando diferentes culturas. Para nossos ouvintes, deixo aqui uma reflexão. Em quantos e quais momentos vocês já se maravilharam com algo que nunca tiveram acesso, se baseando apenas em informações suspeitas, ora se decepcionando, ora adorando? E como a construção desses imaginários continua impactando a forma com a qual você se relaciona com o diferente, acreditamos que assim podemos começar a nos aproximar de Marco Polo e Ibn Batuta, enxergar que essas coisas ainda não mudaram tanto assim. Bom, para fechar esse episódio, gostaríamos de agradecer sua presença nesse podcast. Espero que tenhamos conseguido trazer um panorama geral sobre as visões de mundo de Marco Polo e Ibn Batuta. Continue ouvindo os outros episódios no canal História Medieval UFSC. Até a próxima!